Horas antes da posse do ditador Nicolás Maduro para mais um mandato, o governo da Venezuela anunciou o fechamento da fronteira com a Colômbia nesta sexta-feira, dia 10. A fronteira entre os dois países deve permanecer fechada até segunda-feira, dia 13. O fechamento acontece em meio à possível chegada do presidente eleito Edmundo González ao país. O opositor prometeu retornar à Venezuela para tomar posse do cargo conquistado na eleição presidencial de 28 de julho de 2024. Ontem, a líder da oposição, Maria Corina Machado, foi detida por algumas horas e isso repercutiu no mundo inteiro. Vamos ouvir o presidente do Chile, Gabriel Boric, sobre o episódio. Pero me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana. Hay información de que habría sido detenida, retenida, desconozco en qué condiciones, la dirigente opositora María Corina Machado. Como no tengo los últimos antecedentes, no me puedo referir en detalle a esto, pero sí tengo una certeza. En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetró el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. Bom, o candidato eleito Edmundo González acabou não tomando posse, obviamente, não se sabe se por conta do fechamento da fronteira da Colômbia ou não, mas o fato é que Nicolás Maduro já tomou posse. Duda Teixeira, o que é que você destaca nesse caso triste da América Latina? É um caso super triste, é uma tragédia que já dura 25 anos na Venezuela, mais tempo até do que durou a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos. Vários presidentes, o Gabriel Boric, de esquerda, de direita, de centro, aqui da região, condenaram essa ditadura, seja pela fraude eleitoral do dia 28 de julho, seja pelas violações de direitos humanos, e vários presidentes, que quando a gente escuta eles falando sobre o caso da Venezuela, dá aquela vontade, Inácio, de fazer, puxa, traz aqui para o Brasil, né? A gente queria, era o Javier Milei, ou o Gabriel Boric, ou o Laís da Cagepol, ou o Santiago Penha, aqui em Brasília, né? Para falar as coisas que o povo brasileiro pensa de fato sobre a ditadura da Venezuela. Essa frase do Gabriel Boric é muito boa de se escutar, porque ele faz várias coisas ali que o Lula nunca fez, né? O Lula sempre ficou dizendo ali que, meio que tendo esperança que o Maduro ia comprovar que ele venceu as eleições, então a gente quer ver as atas eleitorais, mas nunca disse de fato que foi uma fraude, nunca reconheceu o Edmundo González Urrutia como presidente da Venezuela, nunca fez qualquer crítica ali às violações de direitos humanos, aos desaparecimentos,
aos casos de tortura, às prisões sem qualquer acusação formal. Então, uma vergonha. O Maduro, ele tomou posse, uma das coisas que ele fala na juramentação é que estou tomando posse aqui com a presença de 125 representantes e chefes de governo do mundo. Então, o Maduro, no fim, ele acaba usando esse apoio que ele tem de alguns países, incluindo o Brasil, para dizer que tem alguma legitimidade. Obviamente, dentro da Venezuela, ele não tem legitimidade alguma, mas é isso que deixa mais triste ainda esse apoio que o Lula dá ao Maduro, porque o Maduro usa isso de alguma maneira para se manter no poder. Só mostrando essas imagens, são recuperadas de agora a pouco, quando ele foi juramentado presidente mais uma vez. Então, essas imagens aconteceram agora há pouco na Venezuela, agora ele cumprimentando os dignatários, cumprimentando, enfim, todos aqueles que lá foram. Provavelmente em algum lugar aí nessas fileiras está a embaixadora brasileira, não é isso, Duda? Não é que nem aquele brincadeira do onde está o Wally, né? Onde está a Glivânia Maria de Oliveira? O Brasil, o governo brasileiro disse que sim, ela foi lá representar o governo brasileiro, mas não consegui ver a presença dela aí. Mas, de qualquer forma, pelo que foi anunciado, sim, o Brasil mandou, ela é a embaixadora já em Caracas, a Glivânia, e esteve lá presente nesse ato. Bom, já vamos chamar para o debate Wilson Lima, diretamente de Brasília. E aí, enquanto o Wilson é colocado aqui, eu já vou fazer uma enquete, já vou lembrar para vocês que estão nos assistindo, que nós temos uma enquete no YouTube. A enquete é muito simples para você responder no nosso chat. Se você já é inscrito no nosso canal, é só responder. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se, que automaticamente você habilita o chat para poder escrever a resposta qual você escolhe. Pergunta é: quando o Itamaraty de Lula vai condenar a posse de Maduro? Opção 1, hoje. Opção 2, semana que vem. E opção 3, nunca. E eu já passo a palavra para o Wilson Lima, de Brasília. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui em O Antagonista. E eu não sei se é possível a gente dividir com o Duda. Eu queria realmente fazer uma pergunta para o Duda, antes de fazer qualquer tipo de análise, porque hoje, de fato, o Maduro merece o prêmio Óleo de Peroba, né? Ele merece com todas as forças esse prêmio, porque tomar posse nessa circunstância é algo que a gente nunca imaginou. Duda, a impressão que eu tenho, e me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, meu amigo, é que me parece que essa é a forma, essa posse, ela de fato não tem nenhuma legitimidade, mas isso nunca ficou tão claro, não é, Duda? Me parece que o Maduro nunca teve que mostrar tanto para o mundo, ele nunca teve que fazer tanto esforço para ter alguma legitimidade que ele não tem. Me parece que dessa vez ele realmente está muito isolado, me parece que caiu a ficha do mundo inteiro, enfim, de fato ele é um ditador. Minha, ou de fato acho que esse momento hoje ele é muito simbólico? Wilson, a gente pode comparar a situação de hoje com o que aconteceu em 2019. Também teve uma fraude eleitoral quando Maduro consegue o segundo mandato. Essa fraude acontece em 2018. Fica muito claro que foi uma fraude eleitoral. E aí tem 50 países que não reconhecem a posse do Maduro, e tem aquele caso que todo mundo lembra, que é o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, que é proclamado então um presidente interino, um presidente transitório. Hoje a gente já tem aí 11 países que não reconheceram a posse do Maduro também depois de uma fraude. É possível que a gente tenha mais países também não reconhecendo o Maduro. Agora, a diferença da situação de hoje para a de 2018 é que eu acho que a eleição, a fraude do dia 28 de julho foi muito bem documentada e muito bem exposta, né? A oposição, e com a ajuda de outros países também, foi muito esperta e muito competente em fazer aquela questão de auditar as urnas,
garantir ali que as urnas tivessem a publicação das atas eleitorais, com o QR Code, com todos os mecanismos de segurança. Pegaram esses papeizinhos, colocaram no sistema e mostraram para o mundo inteiro que o Edmundo González Urrutia tinha ganho o dobro de votos do Maduro, né? E o Maduro, quando anuncia, o Conselho Nacional Eleitoral anuncia a vitória do Maduro, veja que eles nem mostram ata eleitoral nenhuma, né? O governo nem se preocupou ou até desistiu antes de fazer isso, de fraudar essas atas eleitorais, né? Eles poderiam ter inventado alguma outra ata eleitoral, não conseguiram ou foram preguiçosos, alguma coisa. Mas o que aconteceu dessa vez que não aconteceu há 6 anos? É que ficou muito óbvio, muito bem constatado que teve uma fraude. O Lula e o Celso Amorim, eles não reconhecem isso, mas não reconhecem porque eles não querem, né? Porque qualquer um que tem acesso a essas coisas entende o óbvio, e o óbvio é que quem venceu a eleição foi o Edmundo González.